Vamos lá, Bom, então. Thales, vamos então para o segundo bloco? Certo. Qual é a pergunta, Toledo? A pergunta nesse segundo bloco é a seguinte, Thales: quem é o garoto, entre aspas, que o general golpista diz estar fazendo o código malicioso para as urnas eletrônicas? Pois é. É, quem apareceu com a primeira informação, com a informação fundamental para isso, foi você. Então, eu pediria que você lesse para mim o seu achado lá nesse material da Polícia Federal sobre o general Mário Ferreira. Mário Fernandes. Então, Mário é o Fernandes. seguinte: no dia 10 de novembro, pouquinho antes daquela tentativa frustrada de ataque e eventual assassinato do ministro Alexandre de Moraes, o general Mário Fernandes troca mensagens e daí com um interlocutor. E lá e as tantas ele diz assim: Mas pô, eu forcei a barra e aí nós pedimos para o garoto e ele prometeu fazer até o final dessa semana um protótipo do código que ele teria feito lá atrás, quando ele foi demandado pelos representantes dos partidos políticos, né? Diz ele que ele colocou na nuvem quando os caras baixaram o código dele. O código malicioso ele teria deletado. Ele disse que até o final da semana ia preparar um para que o MD, Ministério da Defesa, com o seu pessoal técnico, pudesse preparar um bot, ou seja, uma ferramenta de busca. Com o código dele, é uma ferramenta de busca por semelhança, né? E aí faz o bot, faz uma varredura no código-fonte do sistema eleitoral para ver se encontra alguma linha dentre aqueles milhões de linhas semelhante às linhas de código dele. E aí nós estamos nessa. O garoto está à disposição. Bom, dois mistérios. O que que ele quer dizer com isso? E mistério principal, quem é o garoto? Aqui dá a entender que ele está pedindo ajuda fora do Ministério da Justiça, fora das capacidades técnicas dos militares, para alguém, um hacker, fazer um código malicioso que comprometa não a integridade do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas, mas a credibilidade das urnas eletrônicas, tentando achar algum paralelo, está armando. É isso que ele está fazendo aqui. E aí ficou a dúvida: quem é o garoto? E aí entra Thales Faria com a resposta. Não, eu peguei essa sua. Foi a coisa mais fácil do mundo. Eu peguei esse seu achado e mandei para o advogado da nossa desconfiança de quem fosse esse garoto, quem é que a gente desconfiaria, quem é o primeiro nome que a gente desconfiaria que é esse garoto. Meu Walter. conterrâneo. Walter, esse é o conterrâneo? É meu conterrâneo. É o hacker de Araraquara, o Walter Ah, Delgatti. Walter Delgatti. Aí fui lá no advogado do Walter Delgatti, Ariovaldo Moreira, o nome do homem. E relatei para ele, olha, achamos isso aqui, tal, ele, acharam, é isso, tal, o delegado Mário Fernandes escreveu isso no depoimento. Isso é o Walter Delgatti, não tenha dúvida. Eu disse, eu vou mandar para o senhor. Aí mandei, ele me mandou a seguinte resposta. Está aqui no WhatsApp. O Walter narrou mais de uma vez os fatos aqui comentados, mas jamais deram crédito para ele. Essa interceptação comprova toda a atuação de Walter junto ao Ministério da Defesa. Ele bota aqui como Parabéns, Thales Faria. parabéns Mistério a você. resolvido. Porque o Ministério da Defesa sempre negou. Porque que o Delgatti esteve com o Bolsonaro, levado pela Carla Zambelli, é sabido e tem documentos, porque tem o registro de entrada e saída dele do palácio. Mas essa ida ao Ministério da Defesa foi colocada em dúvida, né? Foi muito questionada, porque o Ministério da Defesa supostamente não achou nenhuma prova de que ele Quem tivesse no circulado Ministério lá da, De- dentro. Quem no Ministério da Defesa negou? O secretário de comunicação do Ministério da Defesa, que se chama Rodrigo Vergara. Rodrigo Vergara. Esse aí que está no Que seu. é citado Você nessa acha? mensagem. Ele É, fala, o trecho anterior.
Ele está falando com o Caveira, com justamente o coronel assessor direto do Bolsonaro. Força Caveira, meu amigo, olha só, te respondendo, tá? Nós fomos com o Vergara, fizemos aquela entrevista com o garoto, tá? Ou seja, ele, Mário Fernandes, pessoalmente fez entrevista com o hacker de Araraquara, com o Vergate, junto com o Vergara, que era o chefe de Isso. comunicação do Ministério da Defesa. Isso aí continua a leitura que vai ficando mais O claro, né? Vergara, a posição dele foi que foram importantes dados passados por ali, que finalmente alguém mostrou uma porta de entrada. É o jeito do Vergara, não tem aquela empolgação toda. Foi semana passada, ou seja, isso daqui foi dia 10 de novembro. Então foi na semana anterior, ele confirmando o encontro dele, general Mário Fernandes, com o general, não sei, não lembro agora se o posto do Vergara, se ele é a É patente do general. Vergara, General Vergara, é, que conversando com o hacker de Araraquara sobre o código das urnas eletrônicas. Daí, aí ele complementa. Foi na semana passada, estava em cima do fechamento do relatório, né? Relatório é aquele relatório que o Ministério da Defesa fez sobre a segurança das Forças Armadas, que dizia nada e tudo e nada, e muito ao contrário, tudo ao mesmo tempo agora, né? Aquela enrolação para não falar o óbvio, que estava tudo bem, e levantar suspeitas sem fazer nenhuma afirmação categórica. Então, aí ele continua. Então, a gente sabia que não ia refletir diretamente no relatório, mas, pô, eu forcei a barra e aí nós pedimos para o garoto e ele prometeu fazer até o final de semana o protótipo do código. Está comprovado aqui, está Comprovado. confessada a atuação do Mário Fernandes para acabar com a Só para completar, credibilidade das urnas eletrônicas com a ajuda do hacker. exato. E só para completar, o Vergara postou na foto dele no perfil do WhatsApp, logo após as eleições. O Vergara era um dos principais assessores, dos caras mais próximos do ex-ministro da Defesa, né, do Paulo Sérgio Nogueira. Aí ele postou no WhatsApp uma imagem da bandeira do Brasil em preto e branco com a frase: No meu país, o crime compensa. Luto pela eleição do Lula. E depois, corajoso, apagou. É, Como sempre. Thales, enquanto você faz a sua síntese, eu vou ler as mensagens que eu prometi que hoje não ia pular, tá? Então, Ana Maria Balardim dá boa tarde para os analyzers e diz: sem anistia, reforma nas Forças Armadas, fora Múcio. Já tem 3 slogans aqui, a Ana Maria. E ela responde: P4RR4, que é como você coloca nas redes sociais a palavra porra para não ser desclassificado, perder ponto, né? Então, a Cleusa Oliveira diz: boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Que fase? A parte boa é enterrar a anistia como se fosse uma cápsula de Césio. É verdade, ficou extremamente tóxico. Helena, faço qualquer coisa pelo meu povo, até fugir. Rodrigo dizendo que esse Natal promete. Tanise Balestra, sem anistia. E quem ainda tiver coragem de defender a anistia, porque é tão golpista quanto o Bolsonaro e seus milicos traidores da pátria. E a Vânica de Faria, uma pergunta. O Juca seria o nosso querido ministro Flávio Dino? Não vou chutar. Você tem algum chute aí, Thales? não sei, não consegui saber quem era. Tá Eu certo. pensei de início que o Juca era o Alexandre de Moraes, mas depois eu vi que não é. Exato. A Joana V diz que a palavra mais usada deve ser comunismo, a ideologia que determina a visão de mundo deles. Por incrível que pareça, eu vou até checar, mas acho que comunismo não aparece nenhuma vez, viu, Ana? Deve ter Joana. comuna. Esses comunas, É, porque eu acho que eles fazem esquerdista. Eles não estavam preocupados com isso, na verdade. Eles estavam preocupados em dar o golpe. Toda a concentração era influenciar o Bolsonaro para ele dar o golpe, né? Porque o Bolsonaro tem vários relatos que mostram que o Bolsonaro ia e vinha, que ele relutava, que ele esperava, que ele procrastinava. né? O próprio general chega até a ficar preocupado com a saúde do Bolsonaro em algumas mensagens, tal, né? Bom, o
Gustavo Green diz, para bolsonarista, nem se o próprio Bolsonaro admitisse todo o esquema, eles acreditariam, inventariam a história de infiltrados ou qualquer maluquice. Esse comportamento de fé e crença derruba uma nação. A Sandra Flor dá boa tarde para os analyzers, mesma coisa o Matheus QP. A Marisa Laterda nos dá boa tarde. E Francisco Mendes de Souza, será que agora vão conseguir prender o homem? Ô, negócio difícil. Difícil. Qual foi, aí, o Rodrigo Moura, qual foi a razão pela qual fez eles desistirem do plano? Não entendi, muito obrigado. Não deu certo, né? Eles não Ué, conseguiram o apoio necessário para poder realizá-lo e mesmo a parte operacional estava mal feita, estava mal desenhada. Como é que você manda um assassino a pé para matar um ministro do Supremo na porta da casa dele? O cara não tinha nem condução para voltar para casa. exato. É... Bom, o Demarcos Veríssimo pergunta se o general Mário Fernandes é carioca, porque, segundo ele, os cariocas tendem a usar a porra como um vírgula. Poxa É uma boa vida. hipótese. Isso é para me agredir, mas tudo bem. Eu, eu Nosso tinha que, carioca pode eu tinha responder que melhor do dormir que esse sem essa. paulista aqui. Podia dormir sem essa. Bom, gente, então qual é a sua síntese, Thales, que o Denis já está aqui esperando para entrar para o terceiro bloco? Vamos lá. Investigação do golpe revela que Delgatti esteve no Ministério da Defesa. A minha Muito dúvida é bem. se Ou caberia que botar hacker Walter de Delgatti. Araraquara, né? Ou que É, talvez seja mais conhecido, se couber, talvez, né? Mas é. de novo. Investigação do golpe revela que Delgatti esteve no Ministério da Defesa. Muito bem. Delgatti tem dois T's. A minha dúvida é se entraria o Walter Delgatti ou o hacker de Araraquara. Aí o que você... Talvez hacker de Araraquara, assim a gente já faz lobby pela Grande Matão ao mesmo tempo É, lá no, né? exato. Tá certo, então. Eu acho que Bom, a gente, Grande Matão já produziu coisas melhores que o Walter, que o hacker de Araraquara. certamente produziu algumas O figuras grande ilustres José que não sou Roberto eu, de mas enfim. Toledo. Não, não, teve escritores, autores teatrais e diretores teatrais, né? Zé Celso Martinez Correia, por exemplo. Futuro presidente do PT, né? O Sim, o Edinho Edinho Silva, Silva. que acabou de perder a eleição lá, por sinal, não conseguiu eleger a sucessora.